Paz do Senhor Jesus a todos, povo eleito de Deus. Eu venho nessa hora passar para vocês o meu testemunho da minha luta nesse deserto que começou agora em fevereiro, do dia 12 de fevereiro desse ano. Mas para vocês entenderem, eu vou um pouquinho atrás. Eu estava pouco tempo com meu esposo, mas eu vi que foi Deus que colocou ele na minha vida, porque logo em seguida que nos conhecemos, Deus usou uma profeta para falar que ele ia ser usado na presença do Senhor. E ele não conhece Jesus ainda. Eu era afastada dos caminhos do Senhor, estava vivendo no mundão. Apesar de tudo, nós éramos felizes, né? Do nosso jeito lá, que a gente achava que era. Se a gente chegava final de semana, a gente sempre estava saindo. Sempre tinha um encontro com amigos, algo para fazer, sem Jesus no meio. Eu, de maneira nenhuma, coloquei o Senhor entre o nosso relacionamento, porque eu não queria ter compromisso com Deus naquela época, não queria. Não estava nos meus planos, né? Mas os planos do Senhor são outros e são mais altos e melhores sempre que os nossos. Aí, quando nós fizemos 5 meses que já estávamos morando juntos, começou um processo de efeito de macumbaria, que estava dando efeito físico em mim. Meus lábios inchavam durante um período da noite, sempre à noite. Aí chegava, amanhecia o dia e ia melhorando. Meu olho também inchava e meu corpo pipocava todo, como se fosse uma mordida. Eu não sei se os irmãos já foram picados por formiga, e se for um lugar só, fica um calombo bem alto, né? Só que esse calombo, em mim, apresentava assim, por dentro, entre os meus seios, por baixo dos meus seios, na minha virilha, na minha barriga, na lateral da minha barriga. E isso coçava muito, muito, muito. Meu lábio inchava, ficava uma coisa horrível. E ele também foi mudando. O comportamento dele foi mudando, as atitudes dele comigo as atitudes foram mudando. Aí ele começou a virar noite, chegar de manhã, mas eu sempre tentando ter um pouco de sabedoria, e ele chegava, eu não brigava, eu só perguntava o que está acontecendo, e ele não dava tanta satisfação. O tempo foi passando. Isso chegou final de ano, eu tive o pior final de ano da minha vida, que eu já, inclusive, eu estava planejando esse final de ano, que eu falei, primeiro final de ano em família que eu vou ter depois que eu me separei, porque esse é o meu segundo casamento. Meu primeiro casamento eu não tive filhos com ele, nós nos divorciamos, eu não cheguei a ter filhos. Então todo ano, quando chegava final de ano, eu falava assim, eu quero tanto ter uma família, quero tanto ter uma família, e eu estava, né, tendo essa família com ele, com esse meu esposo. Mas foi o pior final de ano que eu pude ter na minha vida. Primeiro que no Natal ele passou assim vários dias, chegando tarde, até mesmo no outro dia. No dia 23 para o dia 24, ele nem dormiu em casa, foi direto trabalhar. No dia 24, passei o dia 24 fazendo as coisas, fazendo a ceia. Quando chegou a noite, ele chegou do trabalho, sentou no nosso quintalzinho, tomou uma cerveja, dormiu. E aí, quando eu fui acordar ele para dizer que era meia-noite, ele ainda brigou comigo. Então, assim, eu fiquei muito mal. Aí, no ano novo, ele trabalhou e não passou comigo. Então, assim, quer dizer, eu não tive meu final de ano em família. Aí passou janeiro, foi aniversário dele, eu fiz uma comemoração, vieram todos da família dele. Chegou fevereiro, mas a gente já estava mal. Ele já estava praticamente saindo todo final de semana, saindo sem mim. E assim, eu não desconfiei de mulher em momento nenhum, porque ele nunca me deu esse motivo. Era mais mesmo a farra. Aí, irmão, chegou o carnaval.
Na semana do carnaval, que antecedeu o carnaval, ele já estava estranho, muito estranho, muito. Mexeu com tudo, gente. Esse efeito dessa macumbaria mexeu com tudo em nós. E eu, ao invés de procurar Jesus, procurei tirar o efeito da macumbaria com indo tentando, eu digo tentando porque a mão de Deus me segurou o tempo todo, não permitiu que eu chegasse até nenhum pai de santo, nem ninguém conseguiu fazer nada, porque Deus não permitiu, mas eu procurei. Falei, se fizeram macumba para mim, eu vou fazer macumba para desfazer. E o tempo foi passando, eu tentava falar, marcava com uma pessoa, não dava certo. A pessoa furava comigo, teve um até que me bloqueou no, no WhatsApp. E assim foi. Quando chegou fevereiro, no dia 12, né? No caso, no dia 12 de fevereiro, que foi segunda-feira de carnaval, nós acordamos. Já passamos um final de semana muito estranho, muito ruim. Quando chegou na segunda-feira de manhã, quando nós acordamos com o telefone dele tocando. E ele foi atender. Eu entrei para o banheiro, não me preocupou de ser nada além do que um parente ou um dos filhos dele para poder, de repente, saber se a gente ia fazer alguma coisa. Eu pensei que fosse isso. Acabou que eu não escutei a voz dele em momento nenhum, então aí mesmo que não me deu preocupação. Ele foi na padaria, eu fui fazer café, fazer as coisas pra gente tomar café. Aí daqui a pouco o telefone dele tocou de novo na sala, eu fui atender, pensando que fosse o cunhado dele ou uma das filhas dele, que ele já tem filhos adultos. Aí, quando eu atendi, a pessoa só respirou no telefone, fundo, e, e não falou nada, e desligou. Aí eu peguei o número da pessoa e joguei no meu telefone. E para minha surpresa, a foto que apareceu foi da ex-namorada dele. Da ex-namorada dele. Que ele tinha uma namorada, nem era mulher, ele não morava com ela, ele morava sozinho quando nós nos conhecemos, mas foi sincero comigo, dizendo que tinha um relacionamento que ele queria finalizar, porque nós já não estávamos indo bem, e ele terminou com ela para ficar comigo. Gente, eu vou dar um conselho para quem estiver no início do deserto ou para quem já está caminhando no deserto e não conseguiu ainda se livrar. Ora ao Senhor. Se livra de rede social. Eu expunha tudo do meu relacionamento na rede social. Se a gente ia para uma festa, eu colocava foto. Se a gente ia para um passeio, eu colocava foto nossa. A nossa felicidade estava sendo exposta todos os dias no Facebook. Essa mulher teve acesso ao meu Facebook e ela conseguiu adquirir fotos nossas. Ela fez um perfil falso dizendo: estou à procura desse casal. Motivo, quem tiver notícia me chama em inbox. Motivo agressão. Ela falou, botou no Facebook que estava grávida dele na tentativa de atrapalhar nosso relacionamento. Ela foi uma infeliz, né, em todas as atitudes dela, mas eu também errei porque eu não tinha que ficar expondo o nosso relacionamento na rede social. E isso incomodou o inimigo. Eu fiquei muito chateada quando ele voltou da padaria. Eu fui querer tirar satisfação, nós acabamos discutindo. Ele acabou indo para a rua. Como eu estava sem a presença de Deus, passei o dia todo bebendo e jurando. Isso na porta de um bar, que se ele passasse das 11 horas, que eu ia queimar as coisas dele todinha. O diabo colheu isso, irmãos, porque ele chegou até por volta de 11 horas, lá no bar onde eu passei o dia todo. E o dono do bar, que era nosso colega, e alguns colegas dele também que me viram, falaram: pô, tua mulher passou a tarde toda aqui bebendo. E então eu vou até dar um tempo aqui, para ver se quando eu chegar em casa, pelo menos ela já estará dormindo. Mas, irmãos, além de eu ter dado legalidade, o inimigo ele arquitetou tudo muito bem arquitetado. Deu 11 horas, eu fui, botei as coisas dele tudo no quintal, taquei álcool, taquei fogo. Quando ele chegou, foi uma coisa horrível, irmãos. Ele tentou se desvencilhar. Quando ele viu que estava tudo queimado, ele brigou comigo. Aí eu fui tentar tirar o telefone da mão dele, que eu queria quebrar o telefone. E ele é muito grande, sabe?
Eu também sou grande, mas só que eu estava muito embriagada, então ele me empurrava, eu caía no chão. Gente, foi uma coisa muito horrível. A intenção do inimigo, além dele me destruir meu relacionamento, que por um tempo ele acabou conseguindo, era mesmo que fosse algo que me prejudicasse fisicamente. E a ele também poderia ser, né? Poderia ter tido a loucura de queimá-lo, de machucá-lo também. Mas graças a Deus não chegou a esse ponto. Só queimou, até porque também, graças a Deus, na montoeira de roupa só queimou algumas de cima, as de baixo não queimaram. Então deu tempo, deu para apagar o fogo, deu para pegar as roupas e ainda devolver para ele algumas peças. Bom, enfim, isso foi um processo dolorido para mim demais, mas Deus me resgatou nesse momento. Usou uma amiga minha para poder falar do Senhor, que eu estava colocando meu marido em primeiro lugar, tirando Deus da minha vida, e eu comecei a busca de, de restauração do meu casamento. Confesso aos irmãos que eu voltei para Jesus querendo meu marido de volta, mas o Senhor, Ele é muito perfeito, Ele estava só esperando esse momento de eu dar liberdade para Ele entrar na minha vida. E o Senhor, e eu fui ouvindo os áudios daqui do grupo, os testemunhos, o próprio testemunho da Miriam, me deu um ânimo para, e também, né, a convicção de que se não colocarmos Deus em primeiro lugar, nada adianta. Não adianta orar, não adianta pedir, não adianta buscar. Eu aprendi a botar o Senhor em primeiro lugar. Como? Eu pedi ajuda ao próprio Deus. Eu falava nas minhas orações, Senhor, eu não sei te amar como o Senhor merece. Eu não sei te buscar te colocar em primeiro lugar como o Senhor merece, mas me ensina, Senhor. E eu rasgava muito meu coração para o Senhor. Deus foi tirando amizades que não eram boas para mim do meu caminho, para não me atrapalharem nesse processo. Eu fui para uma igreja que é uma igreja maravilhosa, que assim, eles na verdade eles ajudam espiritualmente, em oração, mas eles ensinam você a caminhar sozinho. Eu fui entendendo todo o processo do Senhor, Deus foi me restaurando. Deus me restaurou totalmente, irmãos. Eu entrei na igreja muito quebrada, muito triste, muito mesmo. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu fui ocupando a minha mente com as coisas que concernem ao Senhor, ao meu caminhar para ir para o céu. Eu entrei no seminário, eu limpo o banheiro da igreja todo mês, um domingo no mês é minha escala com o meu grupo. Eu vou a todos os cultos, porque até isso Deus fez. Na semana que eu briguei com ele, eu estava sem trabalhar fora, eu estava trabalhando só em casa, mas estava ganhando pouco, mas como ele me ajudava, estava dando. Eu fui trabalhar fora, Deus abriu uma porta de um trabalho maravilhoso, que eu estava com uma dívida que eu tinha que pagar. Fiquei exatamente o tempo para finalizar essa dívida, até o patrão me mandar embora. E mesmo assim eu vi que era a mão de Deus, eu falei, não, se o Senhor me colocou lá, é Ele que está me tirando, e se Ele está me tirando, Ele vai me garantir. Eu fiquei firme, voltei a trabalhar por conta própria, e aí tive mais tempo para buscar o Senhor, para orar, para jejuar, para ir para o monte, para ir para a consagração, enfim. Gente, eu aprendi a buscar o Senhor sem ficar na dependência espiritual, emocional de ninguém. Eu não, olha, eu tenho uma pastora, minha pastora é minha cliente de unha, que eu sou manicure, mas eu vou na casa dela, a gente conversa, até se tiver algum problema aparecendo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente decide buscar a Deus verdadeiramente, os levantes são fortes. Não é fácil. Até dor física eu tive, irmãos. Eu fui parar em um hospital, entendeu? O inimigo ele estava querendo ceifar a minha vida. Manifestei lá na igreja. Deus falou, é Deus. O pastor falou que o inimigo falou que eu fui pago para poder destruir minha vida. E assim, o processo não foi fácil, não. Eu chorei muito, me derramei muito, sofri. Eu achava que o mundo estava conspirando contra mim, mas Deus, com todo amor, me preparou para a batalha. Eu batalhei sim, expulsava, acordava de madrugada, expulsava demônios, os demônios estavam rondando na minha casa, até que Deus preparou uma outra moradia para mim, muito melhor do que a que eu tinha. Não estava nos meus planos fazer mudança.
mas eu vim para cá, aqui nessa casa que eu tô morando agora, eu já tive um salão quando eu estava grávida do meu bebê, quando eu engravidei do meu filho, que tem 6 anos. Eu morei aqui nesse lugar, ao lado. Tinha um salão, tinha uma clientela boa e as clientes estão me procurando de novo. Meu número de clientes está aumentando. Na minha igreja, muitas irmãs estão fazendo unha comigo. Então, assim, Deus está me abençoando de uma maneira sobrenatural. Semana passada, na terça-feira, eu estava meses sem ver meu esposo. Eu deixei meu esposo ir mesmo. Eu aprendi neste grupo e em alguns outros o deixar ir, apliquei o deixar ir, não ligava, gente. Eu tirei ele dos contatos do meu telefone, que é para eu não ter o vício de ficar olhando se ele me desbloqueou ou não. Eu desativei meu Facebook, eu não tenho mais Facebook, estou liberta de Facebook. Não tenho nem vontade de ter novamente, porque se um dia se eu tiver que ter, eu vou ter para poder eu divulgar meu trabalho e falar do Senhor. E assim tem sido, irmãos, na minha vida, o Senhor está trabalhando de todas as formas, libertação, do tom de voz, de agir com as pessoas, de amar as pessoas, de não me envolver em problemas que não são meus. Tudo isso Deus tem me livrado. Aí na semana passada, depois de meses sem nenhum contato, nenhum, não sabia nem o que ele estava fazendo, se ele estava casado, se ele não estava, se ele estava namorando, não sabia de nada. Semana passada eu estava indo ao mercado, nessa nova casa já, o mercado é aqui perto. Ele não sabia onde eu estava morando. Gente, Deus providenciou o nosso encontro. Quando eu virei aqui na esquina, eu encontrei com ele. Nós nos abraçamos e ele falou: "O que você está fazendo aqui?" Eu falei assim: "Agora eu estou morando aqui perto, vamos lá conhecer minha casa." Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. É como se nada tivesse acontecido. Foi como se, sabe, nesse primeiro encontro ele ainda tocou no assunto do que aconteceu, sim, mas sem raiva, sem mágoa, só falando que se eu não tivesse feito a gente não teria se separado, ou seja, me mostrando que tinha vontade, né, de voltar, e eu o tempo todo deixando ele à vontade, sem pressão, sem pedir para voltar, porque uma coisa que eu aprendi, a minha dependência está no Senhor. Quem vai fazer a boa obra e cumpri-la até o final é Deus. Mas nós nos abraçamos, nós nos beijamos, sim, matamos a saudade, que eu vi que ele estava com saudade, e eu pedia muito nas minhas orações: Senhor, coloca um sentimento de saudade nele, lembranças dos tempos que nós vivemos juntos, das coisas boas que eu fiz para ele. Bota sentimento no coração dele, me leva nos pensamentos dele, irmãos. Deus, ele ouve nossas orações. Orem, orem muito, se derramem nos pés do Senhor. Deus é o maior interessado em restaurar nossas vidas e nossos relacionamentos. E ali, daqui, ele saiu muito balançado e a minha fé me levou a crer e falar mesmo que ele ia me procurar, não ia demorar muito. Isso foi na terça. Quando foi sábado, ele me ligou, irmãos. Me ligou, sem eu ligar para ele. Me ligou e dizendo que ia vir almoçar aqui no domingo. Olha, irmãos, eu tô falando tudo isso, tô resumindo muito, tá? Para não ficar um áudio também muito longo. Mas muita coisa aconteceu, muita coisa. Eu vou até botar o meu e-mail no, no grupo, se vocês quiserem, podem me chamar para a gente conversar, para eu contar detalhes maiores. Mas, resumindo, ele veio ontem, isso foi no domingo, isso foi na terça, dia 4. No sábado, dia 8, ele me fez essa ligação dizendo que vinha almoçar comigo no domingo, dia 9. E ele veio. Nós almoçamos juntos, passamos uma tarde maravilhosa. Meu filho, que não é filho dele, ficou muito feliz. Nós ficamos aqui né? Eu tô como quem sonha, eu tô com uma alegria muito grande, por isso que eu queria adiantar esse áudio. Porque eu trabalhar e o agir de Deus é lindo, gente. É uma alegria que nunca a gente vai sentir esperando isso do homem. Eu espero do Senhor. Então, assim, ele saiu daqui ontem, ainda dizendo que tinha algumas coisas para resolver, que estava meio confuso, mas que eu deixei bem claro que a casa dele está aqui, que a parte da cama dele ainda está ali. Ele me confessou os pecados,
Ele disse que estava mesmo morando com essa ex-namorada. Eu sabia, não me espantou isso, mas eles não se gostam, nem no mesmo quarto eles dormem. E que ele não era feliz antes e agora, então, só por conveniência, por não ter outra opção. Até desempregado ele está, irmãos. Mas eu sei que Deus tem um plano preparado para finalizar. Agora, antes mesmo de eu enviar esse áudio, eu dobrei meu joelho e pedi, Senhor, só o Senhor tem o poder de ir no terreno do inimigo e tirar o que ele roubou. E eu continuo na mesma confiança, porque o Senhor é fiel. Se o Senhor começou a boa obra, o Senhor é fiel para cumpri-la. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para fazer algo pela metade. Então eu estou confiante de que entre hoje e amanhã esse homem vai bater aqui na porta com as roupas dele para ficar, porque ele saiu daqui ontem com um pensamento. Ele disse que estava confuso, mas eu sei o que é. É Deus colocando o desejo no coração dele e o diabo tentando plantar. Só que ele já está derrotado no poder que era o nome de Jesus. Então, meu próximo áudio que eu vou enviar para o grupo é dizendo para vocês: ele voltou. Ele voltou, aleluia, porque o Deus que eu sirvo é fiel, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para transformar as vidas, ele é o único que pode converter corações e entrar mas com muita educação e fazer um mover dentro do ser humano. Ele é o único que pode sondar a mente, ele é o único que pode mudar vidas. E eu glorifico o nome do Senhor e falo para quem estiver começando, não busque a restauração do seu casamento, busque a restauração pessoal primeiro, busque a Deus, coloca Ele no lugar certo e Ele fará o que for melhor. Ore sim pela salvação, pela libertação do cônjuge, sim, mas primeiro peça a Deus para transformar você, mudar você. E eu fico feliz de poder dividir isso com esse grupo especial. É, alguns outros grupos me falaram que Deus não restaurava segundo o casamento. E eu quero deixar bem claro para quem estiver ouvindo, Deus restaura vidas. E o seu cônjuge estiver nos planos do Senhor, o Senhor vai restaurar ele e trazer para perto de você. Mas o que a gente precisa falar para o Senhor é: eu quero que a minha vontade esteja alinhada à sua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele sempre vai fazer o que é melhor, tá? Fiquem na paz e que Deus abençoe vocês e restaure as vidas e os relacionamentos de vocês. Em nome de Jesus.